noite a todos, amém? Então a gente tem um dever para a gente fazer, que é ler o livro de Atos todo, repetidas vezes, até o dia 24 do mês que vem. Tá beleza? Obrigado. Valeu. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. A gente parou aqui o pano de fundo imediato do cristianismo, o judaísmo. Foi do judaísmo que o cristianismo brotou. Na verdade, a princípio ele parecia somente uma das diversas seitas do judaísmo. O judaísmo surgiu da religião de Israel. Ele veio por intermédio dos legisladores, sacerdotes e profetas, e foi o resultado de séculos de desenvolvimento. Por muitas gerações, como já sugerimos, a fé da qual foi fruto obteve a fidelidade totalmente de somente uma minoria das pessoas que portavam o nome de Israel, mas eventualmente foi sustentada tenazmente pela maioria daqueles que eram chamados judeus. Os desastres do século 8 e 6 a.C., que apagaram os dois pequenos estados, que foram os centros políticos do povo, conduziram a uma purificação da fé da comunidade que sobreviveu ao malogro. A queda dos reinos do norte e do sul foi a obra dos conquistadores do vale do rio Tigre e do Eufrates, e foi acompanhada e seguida pela deportação de elementos da liderança e alguns dentre as massas, onde fugiram para o Egito. Somente grupos pequenos e politicamente sem importância restaram. Então, sob a amigável tolerância dos monarcas persas, que colocaram a Palestina sob seus limites, um novo templo foi construído em Jerusalém, que se tornou o centro não somente para a população judia daquela região, mas também para os milhares de judeus que estavam espalhados em outras partes da Ásia Ocidental e da bacia do Mediterrâneo. O laço que manteve unidos os judeus era religioso, e a religião era o judaísmo. A lealdade dos judeus à sua religião foi salientada pela perseguição. Antíoco Epifânio, um dos Seleucidas, que sucedendo a Alexandre o Grande, construiu um reino na Síria e em terras adjacentes. Procurou impor a cultura grega e seus costumes aos judeus. Isso deu lugar à revolta liderada pelos Macabeus e foi seguida pelo estabelecimento de um pequeno estado, no qual o sumo sacerdote tornou-se a figura central. Isso também intensificou entre muitos o zelo por sua fé. Mais tarde, no século I a.C., o Estado judeu foi trazido para dentro do crescente poder de Roma. Herodes, de origem não judia, mas casado com alguém da família dos Macabeus, com o consentimento de Roma, estabeleceu-se sobre o pequeno estado e reconstruiu o Templo de Jerusalém. Aqui se dá o triste fim do sonho dos Macabeus. Esse sonho previra uma comunidade em que a vontade de Deus seria expressa na lei judia e nos profetas que deveriam ser perfeitamente obedecidos. O que ocorreu, no entanto, foi o estabelecimento de um Estado dirigido por um governador estranho, cuja principal ambição era o seu próprio poder e o estabelecimento de uma dinastia. Todavia, foi durante o reinado de Herodes que Jesus nasceu, e foi sobre os seus descendentes que o cristianismo teve início. Essa matéria é uma matéria que você vai precisar ler muito ela em casa, amém? Como a gente disse. Pula comigo aí para página 24, para a gente poder falar um pouquinho da igreja aqui, senão a gente não vai ter tempo. Tanto aquela parte ali que fala dos Macabeus, depois tem ali uma parte que vai falar sobre a escatologia, sobre o Messias. É muito bom vocês lerem em casa, estudarem em casa, mas na parte da escatologia, basicamente, que a gente estava falando aqui no começo, né? Que é a crença no Messias, no retorno do Messias, como será o nosso destino lá.
e todo esse desdobramento. A página 24 aqui, ó, a gente vai falar ó, o livro de Atos, Atos do Espírito Santo, o livro de Atos dos Apóstolos, nosso ponto de partida. Amém? Todo mundo achou? E vamos para 25, tá? Alguns cursos e aulas de história da igreja costumam começar com os escritos dos pais apostólicos ou pais da igreja. Isto porque o livro de Atos está na Bíblia, então se encaixaria mais em uma teologia bíblica, como aqui pretendemos fazer uma ligação maior com outras matérias, para uma compreensão mais global. Você lembra que eu falei aqui na outra aula que o cristianismo, o desenvolvimento da história do cristianismo não é uma historinha que a gente só encontra nos livros. É uma história que você encontra na Bíblia. Mas, como até o pastor Luiz estava me lembrando ali, é bom a gente deixar explicado que os outros acréscimos que a gente vem falando aqui sobre as outras religiões, sobre geografia, sobre data, sobre crescimento, isso são coisas que você não vai encontrar na Bíblia. Você lê no Atos dos Apóstolos, você não vai encontrar ali uma explicação sobre o hinduísmo, sobre a crescente do islamismo e tal. Mas isso são estudos que irmãos fizeram, escreveram livros e agregaram para a construção da história do cristianismo, para a gente poder ter um entendimento mais completo da história, beleza? Nós começaremos com Jesus e nos debruçaremos um pouco sobre as Escrituras. Antes de entrar nos livros dos historiadores, a história da igreja começa em Atos dos Apóstolos, porque nela está a primeira comunidade cristã em Jerusalém. A gente falou que a igreja começou em Abraão, né? Porque é baseado naquelas promessas que Deus faz a Abraão. Quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, a promessa da descendência grande e tantas outras promessas que foram feitas para Abraão, para Isaac, para Jacó. Só que quando Jesus vem, quando Jesus nasce, nasceu o cristianismo. Mas é em Atos que a igreja ela é estabelecida. É em Atos que a gente vai ter essa narrativa. Olha o primeiro ponto aqui. É nosso ponto de partida, nossa primeira fonte histórica. A primeira fonte histórica, a primeira comprovação histórica que nós temos da igreja é em Atos. Segundo ponto, registro o nascimento da igreja. Terceiro, é um relato biográfico, uma reportagem. Há um consenso sobre o seu autor ser Lucas, principalmente por causa da similaridade dos primeiros versículos. Atos seria a continuação do Evangelho de Lucas. É as boas notícias continuadas, uma versão estendida. Mostra o que Jesus e os seus discípulos estão fazendo. São as últimas notícias do Evangelho. Sobre o que fala o livro de Atos? O livro de Atos parece ter dois temas: a vida da igreja, como viviam os primeiros cristãos, e o ministério dos apóstolos e dos outros cristãos ordinários. Vamos salientar algumas coisas a respeito disso. Porque como deve ser a movimentação de uma igreja atual e saudável? Baseada em como foi a atuação da igreja primitiva. Como eu estava falando no começo. Eu vou dar um outro exemplo. As cartas à igreja que está lá em Apocalipse. Aquelas cartas das igrejas, elas foram cartas que João mandou para a igreja que estava passando um determinado problema específico. Só que como que a gente deve enxergar aquelas cartas? Nós devemos enxergar aquelas cartas como alertas para os nossos dias. São a gente olhar os defeitos que elas tinham, os erros que elas tinham, as falhas que elas tinham, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não cometa as mesmas falhas. Beleza? É a mesma forma que a gente tem que olhar para a igreja primitiva, que a gente tem que olhar para a história da igreja. Você vai olhar para a história da igreja, você vai se debruçar na história da igreja e você vai começar a olhar para frente e começar a perceber erros que eles cometeram no passado que nós não devemos cometer.
por causa que é importante. Tem uma parte muito importante que eu sou apaixonado na história da igreja, que é os concílios. Eu acho a parte dos concílios muito interessante porque é um momento onde que toma uma ascensão de homens que se dedicavam a um estudo honesto e fiel. Porque se não tiver pessoas dedicadas ao estudo honesto e fiel das escrituras, as heresias vão se espalhar. As heresias daquele tempo, elas não morreram, elas só mudaram de roupa. Hoje elas só são um pouquinho mais incrementadas. Hoje talvez ela tenha, sabe, uma filosofia humanista maior, ou ela tem até uma filosofia grega, uma filosofia platonista de alguma forma. Tanto que a gente percebe isso em algumas coisas na igreja. Um exemplo, quando a igreja começou a vender indulgência, o Carlos falou disso numa aula, e eles começaram a vender perdão para as pessoas, a vender espaço no céu para as pessoas. Então, olha só que interessante isso. A pessoa chegava e com determinado valor ela comprava o lugar dela no paraíso. Só que isso tem uma influência. Quando você vai estudar a história do Egito Antigo, no Egito Antigo as coisas eram assim. Era basicamente isso. A pessoa, quanto mais riqueza ela acumulava, aí quando chegava o dia da morte dela, ela era tanto que os faraós eram enterrados com as suas riquezas e eles se apresentavam segundo a crença deles diante de Anubis. E Anubis colocava na balança o tanto de riqueza que eles tinham. Se fosse muita riqueza, eles tinham acesso ao paraíso. Se fosse pouca riqueza, eles eram destruídos por um demônio devorador. Então, olha só como que é muito parecido a ideologia da venda de indulgências com a cultura egípcia antiga. Então, quando a gente não fecha a caixinha só para estudar a Bíblia, mas quando você tem a mente aberta para estudar outros campos como história, ciência, filosofia e outros assuntos, a gente vai ter uma percepção maior das heresias que estão surgindo. Por isso que é necessário a gente estudar e se dedicar principalmente ao estudo da igreja, da história da igreja. Porque como que esses caras conseguiram combater essas coisas? Você vê uma outra coisa que acontece muito naquela época, que hoje nós entendemos como relativismo, mas que não tinha esse nome naquela época, mas eles começaram a implantar aos poucos. E quando acontecia o concílio era isso, era para que o cara apresentasse o que ele acreditava, o outro apresentava o que ele acreditava, e todos juntos eles iam decidir. Vamos ver qual que está baseado na Bíblia. Se Atanásio não tivesse levantado, talvez a igreja teria caído numa heresia. Se Agostinho, se outros homens de Deus não tivessem se levantado para deixar conteúdos para nós, talvez a gente teria que fazer o trabalho que eles fizeram. Qual o propósito do livro de Atos? A primeira impressão que temos quando iniciamos a leitura de Atos é que Lucas está nos contando a história do cristianismo primitivo. Isso é sustentado pelo título do livro e pelos primeiros versículos. Em vista dessa pressuposição, lemos o livro todo considerando como garantido que é a história da primeira geração da igreja. Não obstante, quando depois dessa leitura revemos o conteúdo do livro, fica evidente que esse é um tipo estranho de história. Certamente, os historiadores devem sempre selecionar entre os materiais que têm, pois, evidentemente, é impossível contar tudo o que aconteceu. Contudo, a seleção de Lucas é estranha. De início, a atenção dele foca a igreja de Jerusalém, que a seguir ele abandona e não retorna a ela, a não ser muito depois, quando Paulo volta a Jerusalém, em Atos capítulo 21, do verso 17 ao 25. É dito muito pouco sobre a vida e os atos dos 12 apóstolos. Embora o nome deles seja enumerado em Atos 1,13, a maioria deles é ignorada daí em diante. E os únicos deles que aparecem no restante da narrativa são Pedro, João e Tiago, que morre no capítulo 12, versículo 2, o Tiago, e tem de ser distinguido do outro Tiago, irmão do Senhor Jesus, que aparece posteriormente na narrativa. No capítulo 8, Filipe, que não é um dos 12,
mas um dos 7 vira o foco. Mas a seguir ele desaparece e só é mencionado de novo na passagem em Atos 21, verso 8 e 9. Os companheiros de Paulo entram e saem de cena, na maioria das vezes, sem que tenham conhecimento de quando deixaram o grupo ou se juntaram a ele. Por isso, embora em Atos, com certeza, seja uma narrativa, é uma narrativa seletiva. Lucas conta alguns incidentes e omite outros. Isso leva à questão crucial para a interpretação do livro. Com base em que Lucas faz essa seleção? Toda a interpretação do livro depende da maneira que respondemos essa pergunta. Então, qual é o propósito? Se nós pusermos no período em que o autor estava, digamos por volta do ano 80, não seria muito difícil responder essa pergunta. A igreja, que começara com uma percepção do poder de Deus e com grande esperança que o avanço de sua missão levaria ao cumprimento das promessas de Deus, encontra-se agora em um sério conflito com o Império Romano e com a cultura e a civilização circunvizinha. Havia conflitos políticos, cuja expressão extrema levaria à perseguição, e havia conflitos de culturas e valores. O estilo de vida que os cristãos propunham e seguiam não era o da sociedade como um todo. Não era nem mesmo dos melhores elementos daquela sociedade. Os cristãos que iniciaram sua missão como arautos de uma nova era corriam agora o risco de se sentir extremamente desencorajados por estarem em conflito com os poderes da antiga era. Nessa situação, era necessário um guia para orientar os cristãos em seu comportamento e em sua fé durante esses tempos difíceis. Em meio ao conflito com Roma, com o judaísmo e com a própria civilização, o que devemos fazer? Qual tem de ser nossa atitude? Por que ter coragem? Lucas responde essa pergunta com uma obra dupla. A primeira parte é um evangelho no qual está claro que Jesus, embora não fosse um revolucionário, segundo a maneira dos zelotes, estava em conflito com as autoridades entre seu povo judeu e entre os romanos. A segunda parte da obra mostra que o mesmo é verdade em relação aos primeiros discípulos. É por isso que Lucas dedica tempo nos contando sobre os confrontos entre os primeiros discípulos e o Sinédrio, o martírio de Estevão, as repetidas aparições de Paulo diante das autoridades judias e romanas, o episódio do Areópago em Atenas e a maneira como as pessoas cultas de sua época zombavam de Paulo. Apesar de sua erudição, os cristãos da época de Lucas tinham experiências similares, e o livro de Atos tem o propósito de fortalecê-los e guiá-los nesse conflito. A consequência desse propósito é que o principal personagem do livro de Atos não são os apóstolos, nem mesmo Paulo, mas o Espírito Santo. Glória a Deus. Conforme observaremos adiante, desde o início do livro, Lucas afirma com muita clareza que pretende falar da maneira como Jesus continuou a operar na igreja por meio do Espírito. Alguém que já viu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Depois, quem puder, dá uma assistida lá. É um livro, é um filme muito bom. É um filme muito bom porque ele te ajuda a entender melhor como que foi esses contextos que Lucas estava, que Paulo estava. E, e a gente vai perceber que Atos, tanto como nos evangelhos, você vai ver no evangelho de João falando que se ele fosse datar, se ele fosse registrar todos os milagres de Jesus, não teria livros na terra suficiente. Então, imagina só, aí Jesus vai e libera uma palavra sobre os discípulos, o que ele fala? Ele fala, vocês farão obras maiores do que a minha. Se as obras de Jesus não dava para datar, então como que a gente pode acreditar que daria para datar as obras da igreja naquele tempo? Mas a gente vai perceber o desenvolver da igreja em Atos dos Apóstolos. Você vai ver os conflitos que eles tiveram, os desafios que eles tiveram, e o interessante aqui é que dentro das perseguições, porque ao ponto de ver o humano, a gente pensa que quanto mais a gente pregar a palavra, a gente vai espalhar o evangelho. E como ali estava nascendo a igreja, havia necessidade de expansão.
a necessidade da propagação do evangelho, do cristianismo. Só que, na ótica de Deus, a melhor forma de propagar o cristianismo é através de perseguição. Tanto que depois, quando você vai ler lá sobre a parte de Atos que fala de Estevão, fala que quando houve uma grande perseguição, o povo espalhou. E quando o povo se espalha, o evangelho se espalha junto com o povo. Por quê? Porque o evangelho, Jesus disse isso, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, nesse livro de Atos, a gente vai ver que dois temas é o livro, né? Vai falar tanto do evangelho como do desenvolvimento da igreja. E qual o propósito? Mostrar para a igreja, e era uma luz para os cristãos daquele tempo, de como lidar com as situações. E não é como lidar com situações de um governo corrupto, não. É como lidar com situações muito extremas, situações extremistas. Um exemplo, tem uma parte, até nesse filme relata, e isso é um relato histórico também da época das perseguições, em que se um órfão fosse encontrado na rua pelos soldados romanos, ele era assassinado. Se uma viúva fosse encontrada na rua vagando, ela era assassinada. Se uma mulher fosse encontrada vagando na rua, Cantares relata isso. Cantares capítulo 5, quando a noiva estava falando que ela foi abrir a porta e ela foi procurar o seu noivo e o noivo não estava, aí ela fala que ela saiu pela noite à procura do seu noivo. E quando os guardas encontraram com ela na noite, o texto fala que ela foi espancada, que eles roubaram o manto dela. Então tinha essa cultura, e principalmente nesse tempo de perseguição, aonde eles teriam que ter um certificado comprovando que eles adoravam aos deuses romanos. Porque a cada imperador que teve, cada imperador tinha uma ideia de como trazer de volta a glória de Roma. Porque essa é uma característica normal que você vai ver em todos os imperadores, em todos os tiranos que teve em Roma. Você vai ver que eles estão sempre buscando trazer de volta a glória de Roma, trazer de volta aquela pompa que Roma tinha. E como que alguns imaginam isso? Tem um que chama, se eu não me engano, Décio, que ele pensa o seguinte: vamos destruir as Bíblias. Vamos destruir as Bíblias desses cristãos aí, que a gente vai matar eles. Porque ele entendia o valor da letra, o valor das ideias. Outros achavam que perseguir a igreja era muito melhor. Outros, chega um tempo que se levanta, o imperador, e que ele não quer perseguir tanta igreja, porque ele viu que estava gastando muito dinheiro. Só que o que ele faz? Ele continua a perseguição, mas não investe tanto dinheiro. Então, como que os cristãos vão viver diante disso? Diante de onde que eles estavam tendo que ficar escondido. A igreja tinha que ficar escondida. A igreja tinha que ficar foragida para não morrer. Aí chega, apresenta uma mulher que acabou de perder o bebê assassinado pelo soldado romano. Então, são esses os dilemas que a igreja encarou. Como a gente vai agir com amor diante disso? Como a igreja vai agir com amor diante da perseguição? Porque a perseguição era muito intensa. E muitas das vezes você vai encontrar relatos de Paulo, principalmente nas cartas dele, você vai encontrar alguns relatos dele falando exatamente para direcionar eles e para ativar a fé deles. Quando tem um dos textos que ele fala que o único caminho, não necessariamente dessa forma, mas ele quer dizer que o único caminho é o amor. Que é quando ele escreve: com amor tudo crê, com amor tudo espera, com amor tudo suporta. É num contexto de guerra que Paulo está falando, é num contexto de perseguição. Quem era imperador naquela época era Nero. Foi um dos piores imperadores que teve, uma das maiores perseguições. Então, diante dos dilemas que a igreja encarou, ela teve a Bíblia como parâmetro, mas ela teve homens de Deus que se dedicavam ao estudo, que se dedicavam à leitura para direcionar essas pessoas. Beleza? Momentos marcantes no livro de Atos dos Apóstolos. Depois é interessante, quando você for estudar, você ler esses textos pausadamente. Como a gente estava falando no começo, aqui dá para você narrar uma espécie de linha do tempo. O derramamento do Espírito Santo em Pentecoste,
a vida da primeira comunidade cristã, a pregação e morte de Estevão, a conversão de Paulo, a visão de Pedro e a abertura aos gentios, o concílio em Jerusalém, as visões de Paulo e seus companheiros. Tanto que a gente vê que as viagens de Paulo é marcada por muita perseguição. O Evangelho do Espírito Santo. Versículos de Atos nos quais o Espírito Santo é citado. Atos 1:2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:16. Irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E aqui a gente tem uma lista enorme de textos que vão enfatizar muito o ministério do Espírito Santo na igreja e nesse período. Tanto que a gente costuma dizer que essa dispensação que estamos vivendo é a dispensação do Espírito Santo, né? Onde tem uma revelação maior do Espírito Santo. A igreja em Jerusalém. Em todo o livro de Atos, há diversos resumos, os quais provocam muita discussão entre os estudiosos. Além desses aqui, os mais extensos são Atos 4:32-35 e 5:12-16, mas há muitos outros mais breves. Grande parte dessas discussões gira em torno das fontes que Lucas pode ter usado para esses resumos, e por isso tem pouco a ver com a interpretação do texto para a nossa citação. Quando a função do resumo deve-se ser claro, Lucas procura o equilíbrio entre simplesmente contar exemplos particulares e uma visão panorâmica mais generalizada do que está de fato acontecendo. Essa é uma outra parte que é uma perspectiva que a gente tem que ter, tanto da Bíblia quanto do livro de Atos, em que o narrador ali, Lucas, ele não narra detalhadamente toda a história, porque como foi dito aqui, ele não conseguiria narrar toda a história. Mas tudo aquilo que está narrado ali, a Bíblia diz que os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Então tudo aquilo que ele achou correto, achou importante escrever, não necessariamente está ligado a Lucas, mas está ligado a uma influência do Espírito Santo de que aquilo era de importância tanto para nós como para aquele tempo. Vou te dar um exemplo pequeno. A Bíblia registra em Atos quando de uma rincha, de uma certa discussão entre Paulo e Barnabé, por causa de Marcos. Então, por causa de que Deus decidiu que isso fosse narrado? Porque ele julgou que isso é importante. Tem a sua importância ali. Por quê? Paulo estava numa ascensão de viagens missionárias. Paulo estava plantando muita igreja, a propagação do evangelho estava indo, estava fluindo. Então, quando João Marcos dá para trás na hora de ir nas missões, quando João Marcos fica com medo, quando João Marcos, diante de tudo aquilo, ele fica temeroso e fala, não, eu não quero ir, eu estou com medo. Aí a gente vê que Paulo age de uma forma errônea, porque ele é humano. Então ele fala, não, deixa esse menino para lá e vão comigo, Barnabé. Mas por causa de quê? Que eu acho que esse é um ponto muito importante. Muito importante mais do que da atitude de Paulo, mais importante ainda da atitude de Barnabé. Por quê? Barnabé discerniu ali
que não era o momento dele avançar ministerialmente. Era o momento dele cuidar de uma pessoa. Porque se ele vai com Paulo, era o nome dele que depois estaria escrito lá na prisão de Paulo e Silas. Sabe, era o nome dele que estaria escrito em alguns outros textos, que está Paulo e Silas, talvez Paulo e Timóteo. Então, se está escrito essa parte, que alguns podem julgar algo pequeno, não, é porque é muito importante. Foi muito importante para Paulo, foi muito importante para a igreja, Barnabé ter cuidado de João Marcos, porque depois João Marcos foi útil no ministério de Paulo. Amém? A gente parou onde? O primeiro, né? O primeiro desses resumos descreve a vida diária dos primeiros cristãos. O tema enfatizado aqui é a perseverança, uma forte conotação do verbo, que é a tradução Almeida do 21, traduz por eles perseveraram. Esse era um assunto muito importante na época de Lucas, pois naquela época começava a ficar cada vez mais claro que os cristãos teriam sérios conflitos com o restante da sociedade. No versículo 42, somos informados que os cristãos perseveraram em 4 coisas: no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em um sentido, essas 4 coisas é um resumo do restante do resumo. Perseverar no ensino dos apóstolos não quer só dizer que eles não desviaram das doutrinas dos apóstolos ou que permaneceram ortodoxos. Quer dizer também que eles perseveraram na prática de aprender, de prosseguir em conhecer com os apóstolos, que eram alunos ou discípulos, ávidos por conhecimento sob o comando dos apóstolos. Esse ensino apostólico não estava limitado à instrução verbal, pois no versículo 43 somos informados que os apóstolos continuavam a fazer sinais e feitos extraordinários. Para entender completamente esse assunto a respeito do ensino dos apóstolos, é importante lembrar que apóstolo quer dizer enviado. Por isso, a doutrina apostólica, por definição, é doutrina missionária, uma doutrina aberta e flexível, orientada para a missão. Contudo, também fica claro que uma importante parte do ensino dos apóstolos consistia na narração e repetição dos fatos e dizeres de Jesus, a quem os novos convertidos não tinham conhecido pessoalmente. O próprio Paulo, em uma de suas cartas, ele vai falar para um povo assim: eu repito essas coisas porque é segurança para vocês. Porque a gente tem uma facilidade de gravar e de desenvolver um ensino que é muito repetido para a gente. Só que o que a gente encontra um grande desafio é que a gente, ou muitas pessoas, não gostam de ouvir algo repetitivo. Sabe? Talvez você veio num culto e você ouviu a mesma palavra no domingo que foi dado na quinta-feira. E talvez você não presta nem atenção na palavra. Mas aquela palavra, se ela está sendo repetida, é para a nossa segurança. E olha o que os apóstolos faziam. Eles não só ensinavam coisas, doutrinas, que os seus recém-discípulos, os seus recém-alunos precisavam aprender. Tem uma outra parte que vocês vão chegar lá no livro de Atos, aonde que Paulo ele vai e planta uma igreja num determinado lugar e depois ele vê que tem algum grupo de pessoas, de discípulos que queriam aprender, que queriam se desenvolver. E Paulo vai e tira eles de canto e Paulo fica de 2 a 3 anos só ensinando eles. Mas a gente percebe a importância de passar essa doutrina, né? Porque aquelas pessoas não tiveram contato com Jesus. Tanto que depois, em uma outra parte, Paulo fala o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Algumas pessoas podem pensar até que é soberba de Paulo, mas não é, porque aquelas pessoas não tiveram um contato visual de Jesus. Então elas precisavam ter um contato de como que Jesus é, semelhante a quem que Jesus é. Então Paulo chama a responsabilidade para ele e fala: cara, vocês precisam ver como que Jesus é, olhe para mim. Então a gente vai perceber a importância dessa comunhão que eles tinham entre eles, a importância do ensino, a importância do partir do pão e a importância da oração.
eles mantinham-se unânimes, juntos, unidos. A comunhão requer atenção especial. A palavra traduzida para a comunhão na Almeida 21 é koinoia. Poucas palavras gregas são tão comuns entre os cristãos de hoje como essa. Em alguns círculos, todos alegam conhecer koinonia, comunhão. Contudo, essa tradução reflete apenas uma das muitas nuances do sentido dessa palavra, e talvez nem mesmo a mais importante. A Carol Basso, ela tem uma mensagem que ela explicando um pouco sobre essa questão da comunhão, porque tem uma diferença de comunhão e de um relacionamento, de lazer, alguma coisa assim. Porque um dos significados da palavra comunhão também vem de comungar. E comungar é eu compartilho algo de Deus com você e você compartilha algo de Deus comigo. Então, quando eles estão falando do partir do pão e de comunhão, eles não estão falando só de sentar e se alimentar junto, mas eles estão falando de um compartilhamento mútuo, onde um edificava o outro. Em seu uso comum na vida diária do século I, não se refere apenas a um sentimento bom ou irmandade entre amigos. Ela também tinha um sentido de corporação, empreendimento comum ou companhia, semelhante à forma como hoje podemos dizer de Pedro e João. Possuíam uma companhia, são sócios, ou têm uma corporação. Sem dúvida, essa koinonia é comunhão, mas também solidariedade e compartilhamento de sentimentos, bens e atos. Assim, os versículos 44 e 45 são uma explicação da koinonia. Isso consistia exatamente em que eles tinham tudo em comum. A palavra traduzida por comum tem a mesma raiz de comunhão. Isso não quer dizer, como se pensa com frequência, que eles simplesmente vendiam todos os recursos e punham a quantia apurada em um fundo comum para que ninguém nunca mais tivesse nenhum bem pessoal. Nesse versículo, os versos estão no tempo imperfeito. E isso quer dizer que eles costumavam vender e distribuir os recursos. Isso sugere uma ação contínua, feita segundo a necessidade de cada um. Isso seria discutido de novo quando lidarmos com o resumo de Atos 4, 32 ao 35 e também com a história de Ananias e Safira. O partir do pão não quer dizer apenas que eles comiam juntos, mas refere-se à celebração da comunhão, que desde o início e por muitos séculos é o centro da adoração cristã. Uma característica muito interessante da igreja é essa característica da comunhão, deles estarem juntos. E como a gente acabou de ler agora, tem um significado muito especial essa questão deles vender as coisas que tinham e compartilhar uns com os outros. Uma das características disso que a gente percebe de cara é o seguinte: não tem como. O texto, quando você vai ler lá, fala que eles repartiam de acordo com a necessidade de cada um. Só que não tem como você saber da necessidade de alguém se você não tiver um relacionamento íntimo com essa pessoa. Então, isso vai mostrar pra gente como que era o relacionamento íntimo dessa comunidade, como que era o relacionamento íntimo desses cristãos do primeiro século, ao ponto de um ter plena clareza da necessidade do outro. Não era necessário, tipo, que a mãe de alguém, do filho, viesse falar: ô, meu filho está precisando disso. Não precisava, porque eles tinham tanta comunhão uns com os outros, em que não tinha vergonha de um expor a necessidade um do outro. E o mais interessante é que isso vai além, porque quando você começa a ler os escritos de Agostinho, Agostinho fala muito sobre confissão de fé, fala muito sobre confissão de pecados, e isso é uma outra característica. Na Bíblia, a gente vai achar um outro texto também, que fala que para os irmãos confessar os seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Só que a gente não consegue confessar pecado uns para os outros porque a gente não tem intimidade uns com os outros.
Porque para quem você é íntimo, você não tem vergonha de mostrar quem que você é. Porque ele já sabe quem que você é. E olha que característica interessante da igreja do primeiro século. Eles eram tão íntimos que não só compartilhavam dos seus bens, não só supriam a necessidade uns dos outros, mas nós podemos entender também que eles se exortavam uns aos outros. Eles se desenvolviam uns aos outros, onde eles tinham uma liberdade ao ponto de que quando um tivesse fraco, ele poderia confessar o seu pecado para o seu irmão e ele ajudava. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo, ele incentiva isso. E ele fala para chamar a igreja e para a igreja perdoar um irmão que tinha cometido um pecado lá e que ele, no outro tempo, tinha sido severo como que eles queriam, que eles deveriam agir, mas ele se retrata dizendo: traga o irmão para perto, ame ele, perdoa ele. Por quê? Isso é o que a igreja tem que fazer. Para a gente encerrar aqui, eu quero ler esses 5 pontos aqui com vocês. Teologia, pregação e ensino na igreja apostólica. Primeiro, pregação na igreja apostólica. Nós vemos a primeira igreja avançando por meio da pregação. Queregima, proclamação. As pregações em Atos eram públicas e normalmente baseadas no Antigo Testamento, como a pregação de Pedro e Estevão, e centradas na pessoa de Cristo, mas também tinham as exceções. Paulo, por exemplo, quando pregou no Areópago, não o fez baseado no Antigo Testamento. Segundo ponto, perseveraram no ensino dos apóstolos. A igreja de Atos era uma comunidade que perseverava no ensino apostólico. Terceiro ponto, o Novo Testamento é composto de cartas para fortalecer a igreja. O Novo Testamento foi formado a partir de cartas e evangelhos escritos para fortalecer o povo de Deus, o que incluía o seu fortalecimento na palavra e na verdade do evangelho. Ao escreverem, os apóstolos estão preocupados em que os crentes não se esqueçam da verdade do evangelho. Deixa eu só enfatizar mais uma coisa aqui, para a gente entender como que se deu essa construção do Novo Testamento. Porque naquela época era muito comum, por causa da intelectualidade, de como essas pessoas, esses homens buscavam a Deus, como buscavam conhecimento. Então existiam muitos escritos, existiam muitas cartas, muitos artigos escritos por homens. Então as igrejas se juntavam e elas, unanimemente, elas iam analisar os escritos dos apóstolos, elas iam analisar os escritos daquelas pessoas e elas decidiam juntas qual daqueles escritos se tornariam canônicos, fariam parte da Bíblia. E isso não é uma coisa que foi impulsionada pela carnalidade ou pela racionalidade humana. Isso é algo impulsionado pelo Espírito Santo, para daí sim vir a formação do Novo Testamento. Tanto que quando você vai pesquisar sobre o Evangelho de João, o Evangelho de João é escrito 200 anos, tornado como canônico 200 anos depois da morte dele. Para a gente ver a importância que teve da igreja. E como que se deu isso? Um exemplo, a igreja do sul, a igreja do norte, e elas iam lendo esses escritos desses apóstolos. E de acordo com que elas iam reconhecendo como aquilo sendo algo bíblico, como aquilo sendo canônico, como aquilo sendo escritura, foi se formando o cânon, beleza? Ponto 4. Há uma batalha em relação ao evangelho. Os apóstolos estão lutando para manter viva a verdade do evangelho, ou seja, a essência do evangelho. Eles estão tentando sobreviver à perseguição, mas a segunda maior batalha é preservar a essência da boa nova. Por quê? Porque uma igreja sadia vem de um evangelho sadio. O evangelho é uma mensagem, um conteúdo. Ponto 5. Falsos mestres, com suas heresias, modificarão o evangelho e tentarão introduzi-los na igreja, tendo em vista o aparecimento dos falsos mestres. Os apóstolos se ocuparão da defesa do verdadeiro evangelho. Por isso foi escrito: mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres.
as ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. A gente falou um pouco aqui, né, sobre essa questão das heresias e de como nós somos alertados no passado de como essas heresias surgiram. E eu queria indicar aqui para vocês também um aplicativo que se chama Oliver Tree. Ele é um aplicativo pago e ele vai te ajudar muito no estudo. Só que como que vocês podem fazer? Ele é um aplicativo que você paga ele uma única vez. Paga ele uma única vez, você tem ele pro resto da vida. Ele é R$ 100. Só que você não precisa pagar os R$ 100 sozinho. Você pode juntar se juntar 10 pessoas que quiser ter o aplicativo também, cada um vai dar R$ 10 e todos vão ter acesso ao mesmo usuário, à mesma senha. E por que eu acho muito importante esse aplicativo? Porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Esse aplicativo, no Antigo Testamento, ele vai ter o significado de várias palavras em hebraico e aramaico. E no Novo Testamento, ele vai ter o significado das palavras em grego. Então, ele vai te auxiliar muito nesse estudo, ele vai te auxiliar muito para você conseguir compreender algumas palavras que talvez você não entenda, ou algumas que, quando você entende o original dela, você compreende ela de uma forma mais completa. E esse aplicativo você acha aí no Play Store, você acha ele e depois você junta com as pessoas aí e você compra ele, que ele vai ser muito bom para você. Outra coisa que eu queria falar com vocês, a gente vai ter uma matéria ainda na escola de apologética, e é exatamente isso que o ponto 5 está falando, a defesa do evangelho. Tem um livro muito bom do C.S. Lewis que chama Deus no Trono dos Réus. E esse livro ele vai tratar de algo chamado teodiceia, que é quando o homem coloca Deus tipo que para ser julgado, aonde que eles vão questionar algumas coisas a respeito tanto do mal, porque se Deus é bom, porque o mal existe, se Deus é bom, porque há sofrimento, e da centralidade de Cristo, a divindade de Cristo. Por que é bom a gente entender e saber defender a sua fé? Porque você vai saber defender tudo aquilo que você ama. Tudo aquilo que você ama, você defende. Porque esse é um dos claros motivos pelo qual os apóstolos davam a sua vida pelo Evangelho. Eles morriam pelo Evangelho. Pensa comigo, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, lá na sua carta a Timóteo, quando você lê entendendo agora a história da igreja, quando você lê entendendo ele falando que meu corpo está sendo dado por libação, como uma oferta, quando você lê ele falando de uma oferta lá, ele sendo entregue como uma oferta, e se você já leu sobre essas ofertas cerimoniais do Antigo Testamento, você vai entender muito maior o sentido do que ele está falando. Porque a oferta que ele está falando ali era uma oferta que se fazia no final de uma cerimônia de culto. No final da cerimônia de culto se fazia uma oferta aromática, onde que um perfume, um cheiro agradável subia em adoração ao Senhor. Então ele está falando, eu estou sendo entregue como uma oferta cheirosa, agradável ao Senhor. E o que ele está falando de quê? Que ele estava prestes a ser decapitado. E ele poderia se livrar facilmente daquela decapitação. Era só ele negar Jesus, era só ele negar o Evangelho. Pedro poderia se livrar facilmente da cruz. Isaías poderia ter se livrado de ser perfurado. Tantos homens de Deus, tantos apóstolos, tantos outros homens. Jerônimo de Savonarola poderia ter se livrado de ser enforcado e queimado vivo. Essa história tem um livro antigo que chama Eles Andaram com Deus. É um livro, eu acho que nem deve ter mais para vender. E esse é um livro muito fabuloso, porque eles pegam o exemplo de 4 homens e uma mulher que andaram com Deus de tal forma ao ponto de seguir esse exemplo dos apóstolos, dar a vida pelo Evangelho. E essa biografia de Jerônimo, ela é muito linda porque ele, na Itália, ele estava pregando logo depois da Reforma Protestante, e ele estava pregando o Evangelho, ele estava pregando
os erros, ele estava apontando que o imperador daquela época estava errado, que ele estava com imoralidade sexual, que estava apontando os erros da igreja. E ele estava tentando silenciar ele. E ele tinha 2 discípulos que eram fiéis a ele. Diante da perseguição que ele sofreu, a igreja abandonou ele, mas esses 2 discípulos acompanharam ele. E o que esse rei da época fez? Ele pegou e enforcou os 2 discípulos primeiro do que Jerônimo, para ver se Jerônimo assim negaria Jesus. E quando ele vai virar para Jesus, ele vira para Jerônimo e falou: Jerônimo, olha só o que você está causando. Os 2 acabaram de ser enforcados e vão ser queimados por causa de você. Aí Jerônimo vira para ele e fala: maior sofrimento passou o meu Jesus. Então, o que levou esses caras a ter essa consciência? O amor que eles tinham pelo Evangelho, o amor que eles tinham pela pessoa de Jesus, ao ponto deles darem a vida por isso, ao ponto de não importar o sofrimento que eles passou. Essa matéria da história da igreja é uma matéria que vai mexer muito comigo, vai mexer muito com você, e eu creio que vai ativar muito a sua fé para isso, porque é uma matéria que vai falar muito de martírio, é uma matéria que vai falar muito de como foi sofrido para a Bíblia que você tem, bonitinha, chegar até você, como foi sofrido para a tradução que você tem da Bíblia chegar até você. E isso precisa nos impulsionar a agir de forma diferente. Porque a intenção de você participar de um curso de teologia, a intenção de você participar de um ambiente onde você tem acesso ao conhecimento, não é para esse conhecimento ficar estagnado no seu coração. É para esse conhecimento, como diz a Bruna Vilas Boas, virar um combustível e que te movimente. Sabe? Que você olhe a igreja de outra forma, que você na sua congregação, você se mova de outra forma, entendendo a história da igreja, entendendo como foram importantes esses desdobramentos. Amém? Você se coloca de pé em nome de Jesus? Eu lembrei aqui, a gente queria agradecer, a tia Zelane queria agradecer por todos aqueles que oraram, né? Foi pela sua sobrinha, né, tia? Foi pela sobrinha dela aqui. A sobrinha dela tá perfeita saúde, graças a Deus, como se nada tivesse acontecido com ela. Então a gente é muito grato pelas orações de cada um de vocês, tá bom? Coloca a mão na altura do seu coração, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu essa noite, Pai, de obter um conhecimento, Senhor, das nossas origens. Pai, de obter um conhecimento, Deus, de como foi esse desdobrar, Senhor, da história da igreja, sobre os dilemas que eles passaram, os desafios que eles enfrentaram, os obstáculos que eles romperam, impulsionados pelo Teu Espírito, Pai. Te peço, Senhor, que esse conhecimento se assente no nosso coração. Senhor, amplie, Senhor, o nosso entendimento. Como Paulo diz, Pai, expanda, Senhor, o nosso entendimento. Vem com um espírito de sabedoria e de revelação sobre nós, Pai. Que nada do que nós aprendemos aqui venha se perder, Pai. Pelo contrário, Senhor, que isso vire um combustível e nos movimente em direção ao Teu propósito, Pai. Leva cada um aqui em segurança para o seu lar, Senhor. Eu te peço, Pai, livra, Pai, do acidente, Pai. Livra, Pai, do homem sanguinário, Deus. Livra do homem violento, do assalto, do homicídio, Senhor. Que cada um de nós, Pai, chegue em seu lar em plena segurança para a glória do Senhor, Pai. Assim nós te agradecemos